Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. I wish I could get it right. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária, hoje com um novo bloco que se chama Livro Vivo, que são para pessoas que trabalham com cultura, com literatura, com arte no geral, mas que ainda não lançaram o seu livro e estão em andamento com ele. Estou hoje com muito orgulho apresentando a vocês o meu amigo em particular, o Tavares, e nós vamos falar justamente sobre os rastros da história. Seja bem-vindo, Tavares. Obrigado, Ailton, obrigado, amigos do programa. Uma alegria muito grande falar do rastro da história, falar da história, que tanto escrita quanto oral, que a gente faz parte nesse contexto. Cada um de nós faz parte, escrevendo ou não, nós somos um livro. Isso, por isso mesmo o nome Livro Vivo, porque você muito nos representa na tradição gaúcha, para quem não conhece, nos representa na comunicação, na mídia em geral, em Maringá, para quem não conhece, né, o nosso trabalho, e que muito nos honra. Esse livro está sendo muito esperado por nós que o conhecemos e sabemos do valor histórico que é o seu livro vivo, na verdade. As pessoas brincam e eu vou levando para depois, porque eles dizem que eu não posso morrer se não escrever o livro. Então, estou deixando para não morrer, estou deixando o livro para depois. Mas é brincadeira, a gente está aí com o Claudemir Batista, um historiador, fazendo um trabalho com a gente, o rascunho já está pronto para fazer parte da nossa vida, da nossa história, do que a gente se propôs como vida, desde quando eu saí do Rio Grande do Sul, cruzei Santa Catarina, vim morar no Paraná, mas antes disso sempre cruzei quase a América Latina inteira, através do folclore, através das manifestações artísticas, festas, que a gente vai escrevendo um ponto, uma página de cada história da gente. E você costuma escrever algo ou está tudo na memória, arquivado? Olha, acho que são duas etapas da vida, uma que você conhece muito bem. Quando a minha esposa era viva, a Maria Aparecida, ela escrevia tudo que eu falava. Sabe? Tudo que eu falava, as minhas letras, as minhas músicas, toda a minha história, parte dela está escrita já, que é só editar e colocar num livro que ela foi escrevendo os meus passos, me acompanhando numa jornada de muito tempo. Quando ela partiu, minha filha me acompanhou. Hoje a minha filha faz doutorado em Curitiba, foi embora, então nós temos hoje o Claudemir, meu colega, me acompanhando, porque, como disse o Jaime Caetano Brau, que o melhor da sua história, os melhores versos, você perde, você faz no improviso. E alguém precisa ir escrevendo sobre isso. Então nós temos... E o resto que está na memória, porque quando uma pessoa como eu, que saiu programado para conhecer o país, porque eu, Railda, e amigos que nos assistem, sempre imaginei que um ser humano não podia nascer e viver num único lugar. Tinha que conhecer, no mínimo, a sua pátria, no mínimo, o seu país. E eu cumpri esse fadário que diz: venho dos fundos do tempo das serras do Caverá. Das peripécias da vida tem histórias para contar. Já cruzei picada escura em noite de chuvarada, já vi coisas de outro mundo numa tabela assombrada. Mas nem por isso, parceiros, eu deixei de andar no mundo, os rincões da minha pátria conheço de frente a fundo. E se por acaso um dia a morte vier me buscar, eu não nasci para semente,
não vim aqui para ficar. Deixa o meu nome na história para quem não me conheceu. Aplausos. Esse é o objetivo nosso, sabe? Perpetuar esse momento que nós estamos vivendo agora e que para muitas pessoas é importante esse fato. E há uma perspectiva de nós termos esse livro físico? Não, o físico é tranquilo, né? Isso aí, a história está pronta, o resto da história já está pré-escrito em 3 mãos, minha esposa, minha filha, o Claudemir, eu tenho a memória boa, e eu creio que ele vai se basear na história de alguém que saiu do interior do Rio Grande, em pouco tempo estava junto às grandes festas do Brasil, sabe, com bastante sorte que precisa ter para você fazer a tua história, você precisa ter sorte, sair da festa do Peão do Boiadeiro, sair de gerente de banco, gerente de circo, sabe, para poder conhecer o país, rodar, andar, apresenta os maiores festivais da música gaúcha brasileira, Coxim, no Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e você vai formando a sua história. E tem algumas partes da nossa história que são muito importantes. Eu estava em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, apresentando um festival nacional de danças, e essas danças folclóricas, como você conhece, elas têm a sua história, e cada um usa a música para fazer as entradas. E eu apresentando o festival, quando olho, uma das músicas minhas está sendo coreografada por um CTG do Rio Grande do Sul, que não é o resto da história, é uma que eu ganhei um festival nacional, a música Canto à Terra. Então você vê que o teu trabalho está ali, e você naquele momento não pode falar porque você é o apresentador do evento. Sim. Porque se eu falasse, estaria aparentemente dando pontos para um grupo que eu nem conhecia, e eles nem me conheciam, eles nem sabiam, só no final que a gente foi falar. Então a história da gente vai se completando, vai nos dando enormes alegria quando você vê um trabalho teu. O que nós temos o MTG no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, e tem no Mato Grosso, tem o CBTG que coordena tudo. Mas o mais forte é no Rio Grande do Sul, sabe? E o Rio Grande do Sul tem o concurso de músicas. Então, num dos últimos Enarte, que é o Festival de Arte e Tradição, também uma música minha entra entre as 10 classificadas, para obrigatoriamente uma das 10 ser escolhida. Então, isso nos deixa a certeza que a gente não viveu em vão. Principalmente se a tua história atinge também o livro da tua história, antes mesmo de ser escrito, atingiu a sociedade e a tua família. Sabe, num Dia dos Pais, Raildo, eu recebi uma mensagem muito importante no celular que me diz o seguinte: parabéns pelo Dia dos Pais, pelo produto que você colocou no mundo, que é os filhos. Então, você conhece minha família, você conhece, sabe, de você conseguir viver como quis, porque eu sou um dos poucos que posso dizer que vivi como quis. Porque a matéria, que é o dinheiro, nunca foi o mais importante, que eu sempre conceituo da seguinte maneira: o dinheiro é uma consequência do teu envolvimento, do teu trabalho. Você se envolve com alguma coisa, você faz os scripts da sua vida e você colhe o fruto que você quer, e entre eles o financeiro. Desde que você não pense em ficar rico monetariamente, porque eu me considero muito rico de conhecimento, de amizade, de espaço, de produção que eu fiz, que continuo fazendo, porque eu não parei, estou produzindo, estou sempre inovando. Então eu me considero muito rico quando você tem todo esse complemento, porque somente o dinheiro, para mim, é muito pouco, sabe? É muito pouco. Então, pessoas que falam que conheceram uma pessoa que ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Sim. Sabe? Então é só isso que a vida nos reserva para quem pega apenas um rumo. E se você pegar apenas um rumo social, sem se importar também em se capitalizar um pouco, também você para de produzir. Você não tem coisa, não tem condições de produzir.
E eu costumo dizer que eu sou milionária. Você é trilionário, que você tem 3. Né? E a família, na verdade, é o sustentáculo dessa felicidade. E também digo mais, muitas pessoas ricas, elas compram a arte, mas elas não sabem fazer a arte em si. Logo, nós somos milionários realmente, porque nós trabalhamos com arte e nós vivemos cada segundo em prol da felicidade que ela nos proporciona, que é o canto, a dança, a cultura, o lazer em família, que é o que nós vemos no CTG, que muito me honra estar inserida. E não comentei, mas o Tavares é diretor social do CTG Rincão Verde, e nesse momento eu estou como diretora de comunicação. Então nós estamos assim na mesma lida, na mesma corrente, na mesma ambição de mostrar o valor histórico. E aí me perguntam, mas você é gaúcha? Eu digo, sou gaúcha de Maringá. Não há por que negar, não é verdade? E o que é ser gaúcho? É um estado de espírito. É um estado de espírito. Nós temos muita gente nascida no Rio Grande que são rio-grandenses. Apenas rio-grandense, porque não vivencio, não busco, não tenho a tradição. E eu me preocupo muito, estou muito contente hoje aqui no Paraná, que eu estou há mais de 30 anos, que o Paraná não tem uma identificação cultural. Sim. Quando você sai do Paraná, você não identifica um paranaense pelo sotaque ou pelo traje, ou nem pela própria culinária, porque nós somos um estado novo. A região norte, onde nós estamos, é influenciada por mineiros, por paulistas, do meio sul para baixo é de sulistas, é de gaúcho. Então o homem e a mulher paranaense vai nascer dessa mistura que nós temos de pessoas que vieram para formar essa querência, essa região. Então os meus netos, os meus bisnetos estarão dando um suporte cultural para identificar o paranaense. Eu tive num festival de folclore em Vitória, no Espírito Santo, e me falou um tenente da Polícia Militar de Capixaba, um capixaba, dizendo que o maior sentimento do capixaba é esse. Você sai de lá, você não sabe. Você acha que ele é mineiro ou acha que ele é carioca, sabe? Pela proximidade. Então você não identifica um capixaba, como você não identifica um paranaense, sabe? E nós temos aqui hoje na música grandes talentos. Nós tivemos nesse The Voice aí, numa emissora de televisão, que os 3 foram do Paraná, sabe? Então isso já é uma cultura. E nós temos também pessoas do lado positivo, que nós falamos da música, no magistrado, nós temos grandes escritores, e também no lado negativo, nós temos pessoas envolvidas em escândalos, que se forma de uma mistura de um povo que está buscando a sua identificação. Uma pessoa que procura identificar. Nós temos, porque o mundo é feito da cultura, da música, da poesia, da política. Nós tivemos agora, no ano de 2016, a possibilidade de trocas de partidos políticos. E o único estado que não teve nenhuma troca de um deputado para um outro partido foi o Rio Grande do Sul, porque está consolidado culturalmente. E quem é consolidado culturalmente está politicamente convicto de que esse é o meu rumo, eu sou direita, eu sou centro, eu sou esquerda, e não adianta eu trocar de partido, porque eu há muito tempo estou fiel a essas raízes. Então isso orgulha muito para nós que trabalhamos na cultura sul-brasileira, que nós termos essa fidelidade, essa visão, essa cultura enraizada de não trocar por achar que o meu partido está fraco, ou por achar que alguém tem mais oportunidade de se eleger em uma outra sigla. Estou falando disso para mostrar o que é uma solidez cultural de uma região, de um país, e que eu estou inserido nisso, porque estou na política desde os 14 anos, sabe, envolvido, 18 anos assessorando, caminhando em todos os caminhos, e aqui no Paraná eu vejo um desenvolvimento muito grande, um caminho muito rápido para consolidar o homem e a mulher paranaense com as suas raízes e a sua história.
Eu tenho visto também grandes vultos saindo, se manifestando sozinhos. Eles regem um nome maior, mas eles fazem por si. Por exemplo, você lançando um livro, você está chamando para si a responsabilidade, percebe? Não esperar pelo outro, fazer o seu próprio. Eu também tive que fazer isso com o meu livro. Então, não ficar esperando o próximo fazer algo para beneficiar o seu sonho. Correr atrás, realmente. É verdade. Mas eu acho que cada um também tem, como as pessoas me cobram do meu livro se a minha história, tem o rastro da minha história, que eu tenho essa música que é tocada de norte a sul do país. Tivemos há poucos dias aqui em Maringá, os Serranos, quando eu fui apresentado para o mais novo deles, para o William, e quando me falaram para ele quem eu era, o autor de que músicas minhas, ele levantou para me cumprimentar. Que lindo. Sabe? Então, o respeito que as pessoas têm. E mais uma coisa, Railda e amigos, faz mais de 30 anos que saí do Rio Grande do Sul, da minha região, de Carazinho, Passo Fundo, e não consigo voltar lá com pouco tempo. Se eu voltar com pouco tempo, eu não posso andar a pé. Sim. Como diz o gaúcho da fronteira, para mim sempre, Tavares, você saiu do Rio Grande, mas não foi substituído ainda. E o Rio Grande não sai de você? Então você não foi substituído ainda. Então, quando você tem esse compromisso, e muitas vezes você tem que tomar a iniciativa de escrever a sua história, eu até hoje, quem me cobra mais é os amigos que convivem, os companheiros, como você, o Claudemir, pessoas, agora aqui há poucos dias, em Paraíso do Norte, no MTG, os 332 CTGs do Paraná estavam lá representados, e o MTG cobrando essa minha participação, porque eu sou fundador de tudo isso. Então eu não posso passar nesta vida, é um compromisso meu que eu tenho. Se eu recebi, se eu vivi disso, se eu construí uma família com isso, eu não posso morrer com esse conhecimento. Sim. Eu tenho que passar como eu fiz, tentando mostrar que um ser humano pode ser feliz dessa maneira e pode construir uma sociedade sem ser monetariamente, apesar de que tudo sempre tem o tempo de plantar e o tempo de colher, sabe? Então, quando nós, artistas, às vezes olhamos que uma pessoa só compra o nosso CD, ainda bem que compra. Alguém que vai nos nossos eventos, ainda tem quem vai, sabe? Se não fosse eles, como eu disse para os Serranos agora no dia 23, é o encontro dos três famosos, de quem anima, de quem promove e de quem comparece. Porque se um desses itens não estiver presente num evento, nós não temos sucesso. E um livro também. O sucesso de um livro vivo, um livro que você lança, é de quem escreveu, de quem produziu, de quem criou e de quem consumiu. Que a gente espera que o livro teu, como já é um exemplo, que o meu seja útil para as pessoas se espelharem, buscarem. Eu também posso assim. E o amadurecimento com o tempo, se você escreve um livro muito cedo, muitas vezes você não está maduro ainda para tudo o que você quer se expressar. Só retomando um pouquinho, para quem não conhece, o CTG que nós comentamos é Centro de Tradições Gaúchas, que está esparramado no Brasil inteiro e no exterior, inclusive. Mas o MTG, a que ele se referiu, gostaria que você esclarecesse para o telespectador. O MTG é o órgão que coordena os CTGs em cada estado. Então, o Paraná tem 320 CTG, o Rio Grande do Sul tem 1.800, no Brasil tem 4.000 e poucos. Nós temos Centro de Tradições Gaúchas no Japão, tem nos Estados Unidos, tem na França. Eu estive num congresso, Railda, e eu vi uma coisa muito importante, você que é professora, tem uma professora de Sorbonne, da Universidade da França, ela usando a saudação, e ela disse que ela vinha buscar pedaços da França perdidas na América do Sul através dos CTGs, que as danças, que é os minuetos de Luís XV, de Luís XIV, que as danças que eles irradiavam para o mundo, que mesmo os costumes
que a França irradiou para o mundo, já escrito em livros, e por isso nós soubemos, porque se não tivesse escrito em livros a gente não sabia, que Napoleão Bonaparte, o grande imperador que queria tomar conta do mundo, ele tinha uma filosofia que ao invés de ele usar as armas para dominar o povo, ele usava a cultura. Daí ele criou os pericon, ele criou as polonésias e criou as quadrilhas que nós dançamos hoje nas festas juninas. Usou os ritmos musicais de cada nação para introduzir, através dos seus soldados que lá ficavam, as festas e as pessoas caírem na graça do que ao invés de estar policiando com um revólver, com um mosquetão. Então a França introduziu para o mundo a cultura através de Napoleão e introduziu um ritmo que era as marchas, as valsas, todas as danças comandadas, os minuetos, não danças independentes. E quando Napoleão caiu, se reuniram em Viena e escolheram um ritmo que se contrapusesse a isso, mesmo vindo da França, para se contrapor a essa cultura enraizada e colocada no mundo através de Napoleão, e daí nasceu a valsa, que a valsa é primeiro ritmo de pares independentes, que quer dizer que cada um é livre no mundo, que cada nação é livre, arrodeia para os dois lados para poder mostrar de que ele pode ir para onde ele quer, mas não pode tirar o pé do chão, não pode levantar o pé do chão para não ser um sonhador, um louco, como foi Napoleão. Eu acho fantástico também a questão da literatura, que ela pode te levar tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Você tem que centralizar. Por exemplo, para quem quiser conhecer sobre a tradição gaúcha, nós temos vários livros, né? Até nós temos muito orgulho que nós tivemos um padre gaúcho, que hoje está, o padre Rogério Dias, mandar um abraço. E atualmente nós temos mais 2 padres no nosso CTG, então é uma grande bênção, né? Nós temos um curso de dança aí, há poucos dias vi um dos padres dançando muito bem, sabe? Ele chegou há poucos dias do Equador e está dançando de uma maneira muito marcada. Então os padres dizem que as danças é rezar 2 vezes, a família está inserida naquele contexto, os filhos, o pai, o avô, para que a gente possa então viver e vivenciar. Mas o CTG não é só dança. O CTG tem a culinária, tem uma cultura, tem uma parte física que você, como diretora nossa lá, está divulgando. Tem a campeira também. Esportiva. Certo. Então eu faço parte desse mundo, passei a vida inteira. A minha vida foi dentro de um CTG. Eu trabalhando no Rio Grande do Sul, vivendo disso, do rádio. Aqui em Maringá tem um programa de rádio na Rádio da UEM, há 8 anos. Tive nas outras emissoras de rádio. Tem um programa nos domingos, das 10 às 11, chamado Pátria e Querência, onde eu faço toda a história da música e a música com a história, para que a gente possa levar um pouco do conhecimento através da música e dos eventos que a gente promove. Aí, pessoal, vamos adicionar mais um item aí para ouvir a rádio da nossa Universidade Estadual de Maringá. 106.9. Né? E também convidar vocês a ouvirem a música que você citou, que nós vamos colocar no clipe, que muito nos honra, o Oigatê Cantando, que também é um dos grupos que ficaram conosco, não é? Porque do tempo que eu existo assim na tradição gaúcha, há mais de 30 anos também, nós fomos vendo a evolução, ou os grupos parando. Então ficamos muito felizes com esses grupos que ficaram. E principalmente um retorno hoje muito forte do Oigatê. E essa música ficou, e eu fico impressionado porque ela tem muito de história, sabe? Que eu falo, foi na pata do cavalo que largamos a fronteira, fazendo vir até nós a cultura missionária. Foi na pata do cavalo que alargamos a fronteira, fazendo vir até nós a cultura missioneira. E o progresso transportado na carreta rangideira, que abriu novos caminhos na terra sul brasileira. Que abriu novos caminhos na terra sul brasileira.
Era pata de cavalo, era roda de carreta, era ronco de cordiona, eixo de chaleira preta. E no meu pago nativo de campos e mananciais ficou rastros de saudade, herança dos ancestrais, marcando com zumbos fundos os velhos campos neutrais que foram pós e morada de meus avós e meus pais, que foram pós e moradas de meus avós e meus pais. Era pata de cavalo, era roda de carreta, era ronco de cordiona, eixo de chaleira preta. De combates e de guerras foram feitas trajetórias, uns tombaram em campo aberto, outros voltaram com glórias, coberto de cicatrizes pelas lutas e vitórias. Poesia, sangue e versos fazem rastros da história. Poesia, sangue e versos fazem rastros da história. Era pata de cavalo, era roda de carreta, era ronco de cordiona, eixo de chaleira preta. Era pata de cavalo, era roda de carreta, era ronco de cordiona, eixo de chaleira preta. E o progresso transportado nas carretas rangindeiras que abriu novos caminhos na terra sul brasileira. Então foi do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madrid, onde terras ocupadas por portugueses eram de Portugal, terras ocupadas por espanhóis eram da Espanha, que eu fiz essa letra nesse caminho fino entre o Tratado de Tordesilhas, 270 léguas a oeste de Cabo Verde, ao Tratado de Madrid de 1750. Um de 1492 e 1750, onde você trabalha, e nesse vácuo de tempo surgiu a história que a gente buscou, a cultura missioneira através do cavalo, da carreta e do chimarrão. Aliás, vamos ficar devendo um chimarrão hoje, né, Tavares? Mas convidado para nas nossas casas tomar um chimarrão. A próxima agora vai ser o lançamento do seu livro aqui, inédito comigo. Tá certo. Obrigado, Railda. Quero presentear você com o meu livro, Cartas de Evita que Perón Não Leu, e com esse outra pérola, que é o do Edson Devanir da Silva, que eu já estive entrevistando, que muito me orgulha, que é uma história fantástica de um amor entre um casal que não foi predestinado a ficar junto, mas que é uma história romântica, que é o que eu adoro, o romantismo, né? E presentear você esses dois livros, essas duas pérolas. E gostaria de saber de mais alguma consideração sua. Muito obrigado, Railda. E eu quero encerrar essa minha participação aqui agradecendo os livros que me foram presenteados com um verso do poeta Lauro Rodrigues, que ele encerrou e eu quero encerrar a minha participação com ele. Fique à vontade. Ele diz o seguinte: loucura é parar na vida, porque a vida que não para. O campo além se escancara como um aceno pra gente. O livro é irmão da semente das grandes vestes da ideia. E se você és quem semeia toda a colheita que faço, por favor, dá-me um abraço, demorado, maternal, para que eu lembre que sou gloriosa terra natal. Obrigada por existir, Tavares. Obrigado. José Ernesto Tavares, meu convidado de hoje, com muito orgulho, trouxe um pedacinho do Sul para você. Obrigada.